legal, a gente está de volta na pegada da matemática, trabalhando as funções. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Nunca. Função não para. Né? E aí, um detalhe importante. Terminamos a última aula com aquele brincando com os números. E era Qual foi mesmo? isso mesmo, né? Os números. Lembra dos números emboloados lá? É que sextou, não me lembro. Quantos algarismos tinham? Pois é. Conseguiram encontrar todos? E aí, discordam de algum? Alguém bateu o pé, porque no primeiro momento... dos dígitos! Isso, nós batemos o pé por conta do 5, que estava muito fora do real, e do 0. Não tem. Beleza. E aí apareceu um novo questionamento agora. Não viram o 7. Mas o 7 era só fazer assim. Tava lá o 7, tá vendo? Entendeu? Conseguiu ver todos? Conseguiu descrever, desenhar todos? Esse é o grande detalhe. E nós estamos no módulo. Isso mesmo. Estamos na função modular, mas na primeira aula de função modular, na verdade, a gente não viu a função ainda. Não, vimos só o que era o módulo. Isso. E depois as equações. Isso Algumas mesmo. equações. Aí a gente viu as equações modulares e a gente viu a definição de módulo, né? Por quê? Porque a gente vai precisar disso dentro da função modular. E se não tivéssemos revisado, fôssemos direto para a função modular, o que ia acontecer? Ia travar. Ia dar umas travadas, porque vocês viram que até mesmo na equação, às vezes dá uma emboluada, dá um negócio assim meio, caramba, mas já esqueci. Não, é porque na modular, como abre, que eram 2 raízes, agora abre para 4, 4 possibilidades. Às vezes 2 não funcionam. No final, sempre tem que testar para ver qual vai funcionar de verdade. Isso. E aqui a gente não quer que nada trave, né? A gente quer destravar essa engrenagem, quer que o negócio desenrole, né? E tudo dê certo, tá bom? Vamos lá então, aula 46.1, onde a gente vem com a parte 2 do nossa temporada de função modular. Então, o episódio vai tratar de função modular, valor numérico da função modular e o gráfico da função modular. Como é muito pequenininho, como é muito assim aplicável, já vai ser tudo hoje. Mas já? Junto e misturado. Mas antes disso tem o oferecimento do dia. Olha lá. Que galera bonita, né, professor Maurício? O professor Renato aí junto com a galera, com certeza, de alguma comunidade indígena, né? E o professor Renato aí junto com a gente. Vamos aqui junto com eles? Vamos lá? E aí, que turma mais linda é essa? Eu vou pra cá. Peraí. Não, eu vou pra cá. Eu vou pra onde eu quiser. Vamos lá, então. E essa turma linda aí? Um abraço pra vocês. A gente fica olhando os rostinhos deles, né? Dá uma vontade de conhecer pessoalmente. E aí fica a perguntinha que não quer calar. Qual o nome dele? Renato? O professor Renato. Ele era de Porto Velho? Não, né? Aí eu já não sei. O professor Renato era de Porto Velho. Mas o professor Renato nos enviou a escola também, né? Foto da escola, inclusive uma foto muito bonita. E a gente vai agora mostrar para vocês que escola veio essa galera bonita aqui também. Aqui é tudo lindo, né? Todo mundo lindo. Vamos lá, então. A escola do oferecimento de hoje é a escola Amondauaua, na aldeia Trincheira. Isso fica em Mirante da Serra. Olha lá que legal. Não, esse raio solar aqui tá top, né? Vamos combinar, né? Muito bom. Legal, muito legal. Então, a escola Amondauaua, na aldeia Trincheira, em Mirante da Serra, é a homenageada do dia de hoje, né? Bem legal, bem bacana. Vamos aqui dar um abracinho, então, para eles. Um abraço bem apertado, professor Renato. Um abraço de, como é que eu dizia? Um abraço de gaiteiro, né? Foi um abraço pro gaiteiro? Um abraço pro gaiteiro. Um abraço de gaúcho aí. E, claro, um beijo no coração da galerinha aí, beleza? Vamos estudar mais um pouquinho? Temos outra! Um outro oferecimento! Outra? Então pronto. Então vamos. Só que essa aqui só veio a escola, não veio ainda os alunos. Mas a gente espera, né? Essa escola aqui é a Walter Zanella, né? Extensão da Docinho, a Moacir Caramelo, lá em Chupinguaia, tá? Então essa aqui a gente fica aguardando aí a foto dos alunos, beleza? E a função modular? E aí? Partindo do princípio que a gente já estudou o módulo e as equações, eu acho que já demos o rumo, né, o pontapé inicial. Porque se eu tenho a equação, é só eu colocar uma dependência. O y igual, o f de x igual. Mas agora me bateu 2 dúvidas. Nós vimos a equação modular do primeiro grau e nós vimos a equação modular do segundo grau.
Vai ter função modular do primeiro e também do segundo? Pode ter. Então, dentro do módulo pode ter qualquer tipo de função, tá? Como a gente viu na primeira aula, pode ter a função do primeiro e também pode ter a função do segundo, tá bom? Bom, então vamos lá na telinha para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, a função modular é uma função que apresenta o módulo na sua lei de formação, ou seja, qualquer função pode ser do primeiro ou do segundo grau. Se a equação vier em módulo, essa função é uma função modular. Então, de maneira mais formal, a gente pode definir uma função modular, né? A sua lei de formação como? F de x igual ao módulo de x ou y igual ao módulo de x. Sendo x a função, né? A equação pode definir essa. F de x e y é a mesma coisa, né? Isso. Então, uma coisa ou outra. Beleza? Beleza. Fácil assim? Anotem, vamos lá? Sim. A função agora, dada por módulo de x, ela apresenta algumas características. Bora ver. Nós vamos resolver a função f de x igual a x se o nosso x dentro do módulo for um número positivo. E nós vamos resolver f de x igual a menos x se a equação dentro da função for negativa. Ah, tá. Então essa é uma condição, né? Para a função modular desenvolver a função modular, ela tem essas seguintes características, certinho? Isso, certinho. E aí, mas o que muda se a gente inserir um módulo na função? Será que muda muita coisa? Bom, eu já tenho uma certa observação a se fazer, não é? Porque assim, ó, aí nós vamos bater na tecla de novo de um detalhe importante. Vocês lembram que na aula de aplicações nós paramos em uma questão e respiramos no... Como assim? Deu tempo negativo? Foi mesmo. Não é? Por quê? Porque naquela aplicação nós analisamos a curva da função. Então a função fez o movimento e passou realmente lá embaixo. Então, naquele momento ali nós vimos um tempo negativo. Mas não existe tempo negativo. Se a função fosse uma aplicação mais direta, ela teria um módulo. E o módulo ia fazer com que ela não tivesse parte negativa. Olha aí, né? Então a gente consegue entender que existe diferença, então, se a gente inserir um módulo na função. Vai ficar tudo positivo, né? Beleza? Tudo positivo. O módulo quer tudo positivo. Se a sua conta bancária está negativa, você coloca no módulo. Vai ficar positiva. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Se a gente vê que tem mudança, vamos entender qual é, né? O valor numérico da função, volta aqui com a gente um pouquinho, não muda nada das outras funções. Essa era a segunda dúvida que eu tinha. É a mesma coisa? Coloca mesma coisa. Máquina de calcular. Então, não tem nada assim novo? Não. É tudo novo de novo? de novo. O módulo da função também possui um valor numérico. A gente tira a letra e coloca o número. Aí no final faz um módulo. Isso, no final termina de resolver usando o valor numérico dado no problema. Você está entendendo que não é nada assim de outro mundo? É só as definições que vão aparecendo, mas é tudo igual. O módulo, só vai resolver o módulo. E vocês aprenderam na outra aula como é que faz o módulo. O módulo tira o sinal. Então eu resolvo tudo lá dentro, depois o módulo. Olha aí. Muito fácil. Bora ver. Vamos resolver mais alguma situação aí e vocês vão cada vez entender melhor. Olha lá. Quando a gente fala de valor numérico, é a mesma coisa que nas demais funções. Então, vale a pena você substituir o valor de x pelos valores que o problema fornece, né? E assim fazer os cálculos devidos. Vamos calcular então? Vamos. Anima aí, galera, porque é hora de prática! E lá vem Cascão com a gente, porque é hora de resolver os problemas apresentados. E claro que aqui a gente mata a dúvida, mostra o cálculo, então... Mas eles já vão praticar, sim, diretão já. Já sabem, né? Vocês já sabem de tudo, né? Isso mesmo. Então vamos lá, então. Vamos lá, então? Simbora! Agora é hora de praticar. Olha lá. Na prática da matemática, vamos aos exemplos. Considere a função valor. Olha lá na telinha. F de x igual ao módulo de 10x menos 5. Eu quero o valor de... F de 1. Eu quero o valor de f de 1/10. Eu quero o valor do f de menos 1. E para finalizar, eu quero somar o f de 1 que eu achei na A com o f de menos 1 que eu achei na C. Beleza? Beleza. Vamos lá, então? Vamos.
Vamos fazer primeiro o f de 1. No lugar do x, vamos colocar 1. E depois, no lugar de x, vamos colocar 1/10. Vamos resolver? Espera aí, que a gente vai fazer aqui junto com vocês. Agora. Vamos lá, então? Então, se o f é de 1, no lugar do x, eu vou colocar 1. Aí deixa o módulo normal, não mexe no módulo. 10 vezes quem? O x menos 5 dentro do módulo. Quem é o meu... Opa! Quem é o meu x agora? É 1. É 1, né? Então, vamos lá. Deu. F de 1 vai ser igual, dentro do módulo, 10 vezes 1? 10. Menos 5. F de 1 vai ser igual a 10 menos 5? 5. 5. O módulo de 5 é? 5. 5. Então, pronto, já temos a letra A. Então, a gente vai substituir no lugar do x, como já fizemos em outras funções, tá bom? F de 1/10. Então, agora, no lugar do x, a gente vai colocar quem? 1/10. 1/10. Vamos ver? Mas pode fração, pode. Tá tudo dentro dos reais. Qualquer número que for inserido vai dar certo, tá? Vamos lá, então. Se eu tenho 10 vezes 1/10, a gente pode cortar os 10, a multiplicação, né? Nos dá essa condição de propriedade. Então, vou ficar aí com 1 apenas, né? 1 menos 5. F de 1/10 é módulo de 1 menos 5 é um módulo de menos 4. Módulo de menos 4? 4. 4. Sempre positivo. Certo? Certo. Bora ver? Então, vamos lá agora no F de menos 1. Bora experimentar agora outro valor, né? F de menos 1 vai ser o módulo de 10 vezes menos 1, menos 5 dentro do módulo. Sempre substituindo no lugar do x, certo? Menos 1, menos 1. Então, F de menos 1 vai ser igual ao módulo de 10 vezes menos 1. Menos 10. Menos 10 menos 5 dentro do módulo. Menos 15. Eu devo 10 e eu devo 5, eu devo 15. E o módulo de menos 15 é apenas 15, né? Valor absoluto. Não quero o valor com sinal e sim só o valor absoluto do número, beleza? Beleza. Agora aqui tá fácil, ele quer uma operação, mas a gente já calculou, né? Quanto é o F de 1? O F de 1 deu 5, né? Deu 5, né? Aqui, ó. F de 1 deu... Opa! Deu 5. E o F de menos 1 deu 15. Então, eu vou fazer 5 mais 15. Beleza? 5 mais 15, 20 é o total aí final da operação. Beleza. Legal, né? Legal que quando a gente tem a oportunidade de fazer e depois fazer o cálculo, isso aí pode muito cair nas avaliações, né? A parte do valor numérico das funções pode ter certeza que cai na avaliação. Belezinha? Belezinha. Vamos falar um pouquinho de gráfico, então? Então, o valor numérico da função não alterou em nada o que a gente já fazia nas demais. O único detalhe agora só que aí, atenção, a posição do módulo, né? O módulo aqui fechou toda a equação. Tem situações no livro que eu já vi em que o módulo vem só na letra. Em 2 vezes o módulo de x, eu tenho que fazer 2 vezes, 2x e menos 2x. Mas não é o caso agora, o nosso caso é esse aqui. Então, só isso. Resolveu no final, tudo positivo. E aí fica uma dica, na prova ou em qualquer outra atividade. Tem lá o gabarito, tem lá a letra A, B, C, D e E para você escolher. Aí está em módulo, está lá f de x é igual ao módulo de 3x menos 8. Se tiver alguma alternativa com resposta negativa, essa você já exclui, porque módulo de x é 3x menos 8, fecha o módulo. Então a resposta sempre vai ser positiva. Isso mesmo. E falando de gráfico, né? A gente já... Vamos pensar aqui. Na função afim a gente fez o gráfico e deu uma reta. Uma reta, isso. E na função quadrática? Deu uma parábola. A reta podia ser crescente e decrescente. A parábola podia ter a concavidade para cima, carinha feliz, ou para baixo, carinha triste, né? E agora, se a função modular só aceita valores positivos. Na imagem, o resultado. Isso, o resultado sempre fica positivo. Então, se a imagem sempre vai ser positiva, significa que ele não vai conseguir ultrapassar o eixo X para baixo. Ah, então não desce. Não desce abaixo do eixo X. Aqui embaixo a imagem é toda negativa. Então vai ficar só em cima. Olha aí, já estamos entendendo tudo. Então vai acontecer mais ou menos
igual quando a gente olha assim, aí tem um laser no espelho, o laser bate no espelho e volta. Isso mesmo. Abaixo do eixo X não teremos gráfico da função, porque agora a minha função é modular e só assume resultados em Y positivos. Mas e a parábola que faz aquela curvinha lá embaixo? Eu acho que a parábola ela vai ficar meio estranha, mas acontece. Ela vai ter que voltar para a parte positiva. Ela vai bater lá, aí não vai passar. Não, isso. Faz a curvinha para cima e... Já comecei a imaginar. Começou a imaginar? Vamos lá, então? Vamos estudar junto essa parte do gráfico da função? Temos que, vamos ver. O gráfico de f de x igual ao módulo de x é semelhante ao gráfico de f de x igual a x. Estão vendo aqui? Olha só. O módulo é igual ao f de x igual a x. Sendo que a parte negativa do gráfico será refletida sempre para um f de x positivo. Você quer entender melhor isso aqui? Olha só a visão do gráfico no plano cartesiano. Bora ver. Olha que lindo. Ai, que legal, professor Maurício. Então, a parte que estava em vermelhinho ali... Isso, que é a parte que tem imagem negativa. Aqui tudo negativo. Se fosse só um f de x igual a x, ela ficava ali. Ali, porque ela é uma linear, né? Aí, olha só aqui, ó. A imagem de menos 5, que aqui no gráfico é menos 5... Ficou lá em cima, olha só, do menos 5 ficou... Ó, no 5. Porque o módulo de menos 5 é 5. Pronto. Então, ela se torna sempre positiva. Sempre positiva, né? Sempre positiva. Isso. Vamos dar uma limpadinha aí e vamos mostrar aqui junto com eles. Sempre positivo, então sempre vamos ter um reflexo. Se você chega no Enem da vida, você se deparou com um gráfico de função e ela rebate, né, para a parte positiva, ela não tem parte negativa, isso significa que ele é um gráfico da função modular. A função modular não assume valores negativos, né? Porque o módulo de valor positivo e de valor negativo é um valor sempre sem sinal, na verdade, né? Valor absoluto, então sempre a parte acima do eixo X. Então, olha o azulzinho, ela teve um rebatimento. Ela bateu como se fosse o reflexo do espelho que você disse, né? Na física a gente vê isso aqui, né? Segundo ano, reflexão, isso. Então, já sabemos que é dessa forma, podemos colocar em prática, né? E fazer alguns gráficos aí também, né? Vamos lá? Vamos entender? Olha como funciona na prática. Vamos esboçar esse gráfico aqui, ó. Por exemplo. Primeira coisa é nós calcularmos os valores numéricos ou calcularmos as raízes. Nesse caso aqui, nós escolhemos alguns valores numéricos. A gente escolheu o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 0, no lugar do x. Isso. Certo? Certo. Quando a gente substitui ali, o que acontece? A gente faz primeiro a multiplicação, né? Olha lá, vamos fazer aqui para a gente entender melhor. 2 vezes menos 4. Menos 8. Menos 8 mais 6. Vai dar menos 2. Então eu devo 8 e tenho 6, eu devo 2. E o módulo de menos 2? É 2. É 2, olha aí. Beleza? Então isso foi feito a cada momento. Vamos ver o segundo aqui, ó, só para a gente ver de onde saiu, né? Ó, vamos lá. No módulo, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 com mais 6, 0. Módulo de 0 é 0, né? E assim por diante. Foi construída a tabela, né? Fazendo um por um aí. E aí a gente vai ter como conclusão, como imagem, como reflexo de tudo isso, o nosso gráfico. Quer ver? Vamos lá. Quando o x é menos 4. Menos 4 fica 2. Ó, quando o x é menos 4, tem que unir com o 2, ó. Isso. Tan. Pronto. Aqui é o ponto. Quando o x é menos 3, zerou. Quando o x é menos 2, voltou no 2. Menos 2 deu 2. Isso. Deixa eu só pegar aqui, assim, que aqui não é bom ter o pontinho, senão vai confundir. Quando o x é menos 1, aqui? Menos 1 deu 4. 4 positivo. E quando o x é 0, deu 6. Se a gente tivesse aqui colocado menos 5, né? Daria 4 também. E se tivesse colocado menos 6, daria... O menos 5 daria 4 e o menos 6 daria 6. Isso. Isso mesmo. E assim fica o nosso gráfico, todo ele acima do eixo X. Muito bom. Bom, vamos comparar os gráficos agora? Vamos. Vamos lá. Comparação entre os gráficos. Quando a gente tem uma função
polinomial do primeiro grau normal e quando a gente tem a mesma função polinomial, só que agora dentro do módulo. Se eu tenho dentro do módulo, olha a diferença que vai fazer, né? A parte que estava para baixo foi lá para riba. Vamos lá para a gente ver? A parte que estava para baixo fica acima do eixo X, né? Tá vendo? Isso mesmo. Ó que lindo. Essa parte aqui era para continuar até lá no infinito. E além. Só que aí, como tem um módulo, o módulo não aceita que os resultados fiquem negativos, então ele rebate. Vai ser depois, no segundo ano, vai ser a lei da reflexão. Né? Beleza? Então vocês viram a diferença? Sem módulo e com módulo. Beleza. Tá bom? Avante? Vamos lá para frente? Para frente? Olha lá então. Repare que ao colocarmos o módulo em uma função, né? O que acontece? Bom, a parte negativa, ou seja, x menor que menos 3, transformou-se em positiva. É essa a principal mudança quando inserimos o módulo na função. Isso nós já vimos comentado com vocês, mas o que a gente fala às vezes escapa, né? Então a gente anota para ficar firme. Toda a parte negativa passa agora a se tornar uma parte positiva naquele gráfico daquela função. Então pronto, né? Foi o que a gente mostrou graficamente, né? Toda a parte que era negativa numa função normal tradicional, dentro do módulo, se torna positiva. Vamos fazer mais? Vamos lá? Olha lá, por exemplo. Vamos esboçar o gráfico da função g de x igual a 2 menos x em módulo. Sendo que o domínio são esses valores aqui, de 0 a 5, né? E aí, 2 menos x, vamos lá, vamos experimentar, vamos colocar aqui. A nossa função é 2 menos x, então no módulo é 2 menos 0. 2 menos 0? 2. 2, módulo de 2? 2. 2. 2 menos 1? 1. Módulo de 1? 1 também. 1. 2 menos 2? 0. Módulo de 0? 0. 2 menos 3, aqui começa a ficar negativo, ó. 2 menos 3. 1. Menos 1, módulo de menos 1? É 1. 1 positivo, certo? Certo. 2 menos 4? Menos 2. Menos 2, mas o módulo de menos 2? É 2. É 2. E 2 menos 5? Menos 3. Menos 3, mas o módulo de menos 3? É 3. É 3. Agora temos os parzinhos, né? Quem são os nossos parzinhos, ó? 0 com 2, é o x com y, tá? 1 com 1. 1 com 1. 2 com 0. 2 com 0. 2. 3 com 1. 4 com 2. 4 com 2 e 5 com 3. Bora colocar isso graficamente? Vamos lá? Eu tenho 0 para x e 2 para y. 0 para x e 2 para y. Vermelhinho aqui. Aqui, ó. 1, 2, né? Eu tenho 1 e 1. 1 e 1. Aí eu tenho 2 para x e 0 para y. Agora tá aqui, ó. Bem no eixo. Agora eu tenho 3 para x. 3 para x, ó. 1, 2, 3. 3 para x. Ah, tá voltando aqui, ó. Tá. Ah, eu achei que a gente podia descer, mas não pode, né? Não. 4 para x. E 2. E 2, ó. 5 para x. E 3. E 3. Beleza? Então a gente vem vindo assim. Para. E parou. E voltou. Legal, né? Muito bom. Muito top. Eu me amarrei. Adoro fazer gráficos. Muito legal. Isso que a gente não tem os instrumentos aqui de precisão, né? Uma régua e tudo mais. Mas eu acho até que fica marromeno. Beleza? Beleza. Então. Como já vimos, ao inserir módulo numa função, não vai mudar muita coisa. Por isso o Bob Esponja está aqui, ó. Maquinando. Felizão. Positivo, é porque é sinal de positivo. Tudo positivo. Na função modular positivo. é tudo positivo. Certo? E aí, conseguiu entender? Não? Então... Mais. Só que agora eu quero fazer uma de segundo grau. Porque essa parábola está me instigando a ver assim, como é que será que fica a parábola? Porque a reta a gente já viu, né? Bateu, refletiu. Eu estava pensando em a gente ir logo direto, que era para não... Vamos, segundo grau? Vamos fazer uma de segundo grau? Vamos lá? Querem também? A gente tem que ver como é que essa parábola vai se comportar dentro do módulo, né? Eu não sei não, hein? E se o vértice for negativo? Ah, ele não vai ficar lá embaixo, ele vai ter que rebater, vai ter que refletir também. Refletir para o lado
positivo. Olha que o Bob Esponja já está dizendo, professor Maurício, é Legal. tudo positivo. Legal. Tudo positivo, certinho? Então, ao inserir o módulo, tudo que na função era negativo vai se tornar positivo. Então, vamos fazer uma de segundo grau, vocês vão ver e vão entender certinho como funciona. Olha lá. Quando a gente fala, então, de função do segundo grau, temos um exemplo aqui. Olha só, nós temos aqui, g de x é igual ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4, fechado o módulo. Sendo o domínio da função 0, 1, 2, 3, 4 e 5, vamos testar aí os valores. Poderíamos também fazer com delta, tal, mas aqui ele perde com os valores do domínio, não é? Isso mesmo. E claro, né, quando a gente fala em substituir, agora a gente dá um trabalhinho um pouco maior, né, porque a gente precisa o quê? A gente precisa substituir no x aqui ao quadrado e no 5 vezes x. Vamos lá? Vamos construir essa tabela? Vamos. Uou. Então vamos lá. Eu tenho o módulo de x ao quadrado, então quem é x? Zero. 0 ao quadrado menos 5 vezes x, que é 0, mais 4. Vamos lá, 0 ao quadrado. 0. Aqui tudo vai zerar, né? 5 vezes 0? 0. Então vou ficar com o módulo de 4. Módulo de 4 é 4. Ui! O módulo de 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 vezes 1 mais 4, né? Isso. O 5 vezes x e o x ao quadrado é onde a gente vai substituir. O 4 já é da função, não muda, tá? Resolvendo, vamos lá. O módulo de 1 ao quadrado, 1 menos 5 vezes 1, 5, mais 4. Vamos lá. Eu devo 5, mas eu tenho 4 e tenho 1. Eu devo 5, eu tenho 5. então tem 0. Zerou? Beleza, paguei a dívida e fiquei kits. Não tô devendo nada. Agora vamos lá. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 4. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 4. 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 4. E 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 4. Que legal, um monte, né? É bom que a gente consegue visualizar bem os pontinhos, né? Senão fica difícil. Vamos lá, então. Agora, vamos resolvendo. 2 ao quadrado. 4. 2 ao quadrado, 4 dentro do módulo. Menos 2 vezes 5? 10. 10. Mais 4. 4. 4 mais 4 é 8. 4 mais 4 é 8. Tira 10. Então fica menos 2. Estou devendo 2, né? Isso. Só que é no módulo. Então fica 2. Então fica 2 positivo. Vamos lá agora. 3 ao quadrado. 9. 9. Menos 3 vezes 5? 15. 15. Mais 4. 9 mais 4, 13. 13. Menos 15. 2. Negativo. Negativo, mas tá no módulo. Então fica 2 normal. 2 positivo. Vocês estão conseguindo entender, né? 4 ao quadrado. 16. Dentro do módulo. Menos 5 vezes 4? 20. 20. Opa. Apagar, calma. Vai. Isso. Menos 20 mais 4. Eu tenho 16, eu tenho 4. Eu tenho 20, mas eu perdi 20. Então 0. Ai, eu tô entendendo que tá acontecendo um negocinho aqui. Você já observou? 0. Esse com esse com esse. Ah, então eu acho que essa última vai dar 4. Eu acho que vai dar 4. Vamos ver? Vamos lá. 5 ao quadrado. 25. 25 menos 5 vezes 5? 25. 25 mais 4. 4. Beleza, deu certinho, professor Maurício. 25 tira 25? 0. 0, né? E sobrou o módulo de 4, que é 4. Então, de cara, já chegamos a essa conclusão que está ficando sempre positivo, voltando para o lado positivo da coisa, né? Vamos ver isso no gráfico? Vamos lá? Olha aqui, vamos primeiro voltar aqui com os parzinhos, né? 402, 204. 402, 204. E do 0 ao 5, isso. Né? Então, nos nossos pares ordenados, 4. Nós temos aqui... O Y. 420024? Ai, 40... 2204. Peraí que aqui tá errado. 402204. Então, o nosso parzinho é assim, ó. 0 com 4, 1 com 0, 2 com 2, 3 com 2, 4 com 0 e 5 com 4. Joinha? Joia. Vamos lá marcar os pontos agora no gráfico, que agora a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos lá. Quando x é 0?
Olha lá, x, y. Quando o x é 0... Vai lá no 4. 4. 2, 3, 4. Que é o ponto de interseção da parábola. Beleza. É o C, né? É o C. É o C. Quando o x é 1? 1 deu 0. Ah, então veio aqui. Vem Deixa eu apagar esse aqui da origem para não confundir. É uma raiz, É uma raiz. Marcar texto, não. Quando é 2 e 2, ó. 2 com 2. Então, eu acho que esse daí era o x vértice. Era o vértice, o y vértice. Não sei. Eu acho que são os vértices. Eu acho que não. Porque eu acho que o vértice vai dar no meio aqui, ó. Quer ver? 3 e 2. 1, 2, 3 e 2. Volta no 2, ó. Ah, tem verdade, né? Quebrado ali em cima. 4 para x e 0 para y. 1, 2, 3, 4 aqui. Outra raiz. Outra raiz. E 5 e 4. 1, 2, 3, 4 aqui em cima. Tá tudo errado, né? Porque como é que a gente vai traçar um gráfico aí? É estranho. Tá muito estranho, né? Mas agora tudo vai fazer sentido. Quer ver? Vamos lá. Se ela fosse sem módulo, o que ia acontecer? A gente ia vir com ela aqui, né? Ela ia vir aqui embaixo e ia voltar. Sim, sim. Deixa eu dar uma melhoradinha nela aí, peraí. Tem tempo? Ó, ela ia fazer assim, né? Isso se ela fosse sem módulo. Só que ela tem módulo, então o que vai acontecer? Ela vai ter que fazer assim, ó. E essa parte aqui vai deixar de existir. Por isso que eu tô fazendo assim. Entendeu como é que ficou? Olha aí, não teve parte abaixo do eixo X. Ficou de boa. Olha lá, vamos fazer agora certinho, sem o rabisco. Vamos lá. Então, ela vem aqui, volta aqui e vai ali. Ai, não, peraí, vamos arrumar. Que é assim, a gente faz até acertar. Ela vem aqui, ela volta aqui e ela volta ali. Né? Mais ou menos. Tá bom. Beleza? Beleza. Entenderam o procedimento do que acontece? A gente vai sempre ver que tem uma parte do gráfico que era negativa e se tornou positiva. Ela vai ficar sempre agora acima do eixo X desse jeito. E aí foi legal porque assim, ó, a nossa preocupação não é em correr demais. Não, a nossa preocupação é que vocês entendam o processo. Então, parece até que a gente fica brincando, mas é interessante que vocês vejam como que ia ficar se não tivesse o módulo. Ia vir, ia fazer a parábola bonitinha. Opa, não, aqui quebrou porque o módulo deixou tudo positivo. Tinha números aqui ia ficar menos 4. Ficou 4 por quê? Porque mudou por conta do módulo. Então, essa quebrada faz com que a minha parábola, né, suba. Ela tem que ir lá para cima. É como se você estivesse brincando de batalha naval e dobrasse a folha. Quando eu dobro para encontrar lá o adversário lá em cima, tudo positivo, fica tudo na parte de cima. Na parte de cima. É o módulo. É quando você tem que ver. E aí é o detalhe. Se eu consigo entender esse módulo, esse deslocamento modular, agora se eu for jogar o naval, eu vou falar, opa, peraí, ele tá lá, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então menos 6. 6 menos 6. Menos 6 vai no 6 certinho. Aí já crava certinho. Isso mesmo, né? Vamos comparar então os dois gráficos? Vamos. Quando é com módulo e quando é sem módulo. Olha lá na telinha. Com módulo, o que acontece? Olha lá, vai ficar tem um rebatimento, né? Sem módulo, temos a parte abaixo do eixo X. Mas com módulo, essa parte tem um reflexo, né? Então, ela fica acima do eixo X. Tá bom? Beleza. E é isso que tem de diferença. Lá a gente fez uma perguntinha em um determinado momento, né? A gente fez a perguntinha assim, tem diferença ao inserir o módulo na função? Tem toda a diferença. Tem toda a diferença. Né? O reflexo acima do eixo é que vai acontecer. Não vai ter reflexo negativo. Se a gente tiver uma função quadrática fora do módulo, ela fica assim, uma parábola normal. Agora, a função quadrática inserida no módulo, ela tem esse rebatimento, esse reflexo acima do eixo X. Aí eu faço um questionamento. Vamos lá. E se eu tenho uma função quadrática em que o delta é 0 e a função é crescente, o gráfico vai ter esse rebatimento também? Se o delta é 0, ele tocaria uma vez o eixo X, né? X e volta. Ai, ela é aquela função que eles falam de estritamente
positiva. O que vocês acham? Quando o delta é 0, aí vai tocar uma vezinha, Só né? uma vez e já volta. Já. Ele faz a parábola, tocou uma vez e subiu. É interessante. Estudar... E se o delta for negativo? Aí ela vai ficar toda... Não, lá em cima. Lá em cima. Vocês estão vendo? A gente começa a estudar algumas coisas e o interessante entendeu o porquê, né? É que você, aluno, tem essas observações. Então, se ela for toda positiva, não vai ter isso aqui. Por quê? Porque ela não vai ter parte negativa. Se ela for delta negativa, ela nem toca no eixo X, ela nem chega a ter imagem negativa. E isso quando ela está na parte de cima. E aí tem outro detalhe. Professor, mas e aí, se ela for decrescente e tiver um delta igual a 0, ela vai ser projetada em cima também. Vai lá para cima. São detalhes que vão aparecendo e que se a gente só vai encontrar isso aí ou em atividades do livro ou se por um acaso alguém colocar na prova, mas em conteúdo mesmo quase não tem esses detalhes, né? Ele só explica isso, como é que fica o gráfico e acabou. Isso aí. Legal, né? Então, no Brincando com os Números, a gente trouxe de novo, porque teve dúvidas. Teve gente que questionou o 7, teve gente que quis o 0. Seria o 0. Teve gente que falou que viu o 5. Então, a gente tá precisando deixar mais uma vez. Olha só, olha pra cá, olha pra cá. Você tá olhando direitinho? E é interessante essa observação, alguns números estão ali, de graça. Tipo o 4. Sim, o 4 eu acho que e o 6. O 4 e o 6 são os primeiros que a gente vê, né? E o 1, e o 6 e 8. O 4, o 6, o 8 e o 1. E o 1. Alguns outros ficam meio assim, porque tem que quebrar um pedaço, tem que tirar. Alguns estão vendo o 0, outros estão vendo o 5. E aí? Vamos lá de novo. Eu acho até que a gente podia até fazer um desafio com eles. Que eles, quem descobriu lá, eu descobri 9. Manda os 9 pintado assim em cima, pintado direitinho, para a gente poder ver aqui e questionar também, porque de verdade, alguns números eu não enxergo aqui. Bora ver, então vamos lá. É hora de rever o nosso Brincando com os Números. Gostei disso, gostei. E claro, né, no final das atividades de sala, a gente volta falando desse assunto, tá bom? Por enquanto, a gente fica por aqui, finalizando a nossa aula de função modular. E agora sim, a gente viu a função, a gente viu o valor numérico, que não era novidade, né? Já tínhamos visto isso. Vimos de novo. Mesma coisa, né? E também vimos o gráfico da função. Que ele só tem parte positiva, então sempre vai refletir. A parte que ficaria negativa num gráfico sem o módulo vai refletir. Positivo. O legal é que a gente pode ter do primeiro grau, do segundo grau, enfim, tá bom? Beleza. Beleza? A gente já tá de volta. Até lá!